misticismo, a via mística. Essa é a história daqueles grandes amantes de Deus e os bem-amados do Senhor. Em todas as tradições espirituais, os místicos sempre foram muito reverenciados. Eles são aqueles expoentes da família humana que alcançaram, através da sua total dedicação, do seu profundo amor a Deus, ápices na vivência espiritual e na demonstração das virtudes humanas que outros não alcançaram ainda. Consequentemente, será de grande utilidade para nós, não importa qual seja a nossa tradição espiritual, que saibamos um pouco mais a respeito da via mística. Os místicos são seres excepcionais que se dedicam de uma forma absolutamente incompreensível pela maior parte das pessoas no mundo a sua vida espiritual. Eles fazem o que nós, seres comuns, ainda buscadores que estão trilhando as primeiras etapas do caminho espiritual, eles fazem aquilo que nós consideramos sacrifícios inconcebíveis, demasiadamente austeros para a maior parte das outras pessoas. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque faz parte de um processo. Eles são animados por uma força interior que lhes dá a energia, lhes dá a visão e o sentimento de necessidade que aquilo é imperativo, que eles têm que fazer. Não há outra alternativa para eles, senão essa total entrega com amor absolutamente inconcebível por parte dos outros seres humanos. Mas o que nós vamos tentar fazer é dar uma aproximação para essa via mística, porque nós temos dificuldades para entender a vida desses grandes seres, porque eles vivem uma realidade, vejam só, não é que eles veem, mas eles vivem uma realidade que não é a nossa realidade do dia a dia. Vocês procurem imaginar como vocês fariam para descrever para um cego de nascença um pôr do sol, um arco-íris. Procurem imaginar como vocês vão descrever para um cego de nascença um pôr do sol. Nós não teremos palavras, não teremos maneira de fazer isso, nem nós, nem tampouco o cego de perceber o que é um pôr do sol. Quando nós falamos da via mística, nós temos esse paralelo também. Nós, em geral, somos os cegos que não podemos perceber o pôr do sol da transcendência divina, o arco-íris da imanência divina. Mas nós podemos falar um pouco do empenho desses seres e daquilo que eles descrevem com palavras que eles mesmos repetidamente indicam que o que eles tentam descrever é um mero arremedo daquilo que eles vivenciam, daquilo que eles experimentam em seu interior. É interessante que a palavra místico vem do grego mystis, que se origina da mesma raiz da palavra mysterium, mistério.
Então, os místicos são aqueles que vivem uma vida que, de certa forma, expressa o mistério da vida para todos nós. E essas pessoas, normalmente, sentem que vão alcançar algo, sentem um chamado interior, têm uma percepção de que existe uma missão de vida para eles. É interessante que um escritor, que também era místico, escreveu a respeito da vida dos místicos, em sua busca. Finitos como somos, ainda que pareçamos perdidos na floresta ou no descampado do deserto, neste mundo do tempo e da chance, ainda temos, como os animais perdidos ou as aves migratórias, nosso instinto de direção. Buscamos, isto é um fato, buscamos uma cidade ainda distante. No contraste com esta meta, vivemos, mas neste caso já possuímos então algo do ser mesmo, em nossa busca finita, pois a prontidão para buscar já é uma realização, mesmo não sendo inteiramente satisfatória. Então, o misticismo pode ser visto como o preenchimento dessa necessidade que os místicos buscam, que esses expoentes da família humana estão procurando encontrar. Só que eles estão procurando encontrar essa meta não em Roma, em Jerusalém, em Meca, ou seja, qualquer cidade sagrada das grandes tradições. Eles estão procurando encontrar essa meta dentro de seu próprio coração. É uma busca voltada para o interior. E nessa busca, nós verificamos que existem pelo menos 3 características bem marcantes. Uma é o rompimento com o mundo dos sentidos. Tudo aquilo que nós normalmente buscamos: comer bem, estarmos confortáveis, tudo aquilo que agrada os sentidos e que faz parte central da nossa vida cotidiana é deixado para trás pelos místicos. Os místicos também têm outro fato marcante, que é o rompimento com a vida que levavam anteriormente. É aquilo que, na tradição cristã, por exemplo, se diz um nascer de novo, um renascimento para uma nova realidade. E, finalmente, uma dependência crescente da natureza divina, que eles estão começando a perceber como contraparte daquilo que eles estão cada vez mais abandonando, que é a dependência dos sentidos e deste mundo. Agora, nós podemos imaginar que na vida do místico possam ocorrer alguns marcos, algumas etapas definitivas que caracterizam essa via mística da qual nós estamos falando. Existem, mas não são aspectos mandatórios da vida de todos os místicos, porque os místicos são aqueles que seguem um determinado caminho, o caminho da entrega, o caminho do amor. Mas cada ser humano é uma experiência especial de Deus neste mundo, porque todos nós somos expressões divinas. Cada um de nós é, sem a menor sombra de dúvida,
uma grande experiência divina em que nós, como aspectos de Deus, estamos procurando realizar um aprendizado, uma experiência nesse mundo. E Deus em nós tem toda a eternidade, Ele não tem pressa. Então, nós vamos, ao longo desse caminho, tateando, porque nós não temos um livro de orientação, um manual do usuário, e nós vamos aprendendo através de nossa própria experiência. Portanto, os místicos, em virtude do fato de que a via mística que é descrito de tal ou qual místico, seja ele um Jacob Boehme, uma Teresa de Ávila, uma Catarina de Siena, um João da Cruz, ou um Einstein, ou um Fidias, ou um Michelangelo, cada um desses seres são almas que, naquela vida que se caracterizaram como grandes místicos, prosseguiram no seu caminho de aprendizado. E aquele continuar de um caminho de centenas e centenas de vidas indica que certas tendências foram estabelecidas, certos aprendizados já tinham sido realizados e que agora só outras etapas e outras virtudes precisam ser desenvolvidas e certas falhas precisam ser deixadas para trás. Aqueles estudiosos que procuraram fazer biografias dos grandes místicos, que procuraram fazer uma acomodação, uma sistematização do que seria, então, a vida dos místicos como etapas, verificam que, em alguns casos, poucos, mas em alguns casos, algumas das etapas são invertidas, ou nem parecem ocorrer. Consequentemente, não há, assim, um místico típico, mas existe uma certa tendência que a grande maior parte dos místicos sigam esse caminho. E qual é, então, esse caminho? A primeira etapa desse caminho, que nós poderíamos dividir em 5 grandes etapas, é uma extensão do que os autores da Idade Média descreviam como sendo 3 etapas, e é talvez um resumo do que uma grande mística, Teresa de Ávila, descreveu em seu livro Castelo Interior ou Moradas, como sendo 7 etapas que são alcançadas através de 7 níveis de oração. Mas nós vamos nos ater a essa descrição que parece englobar a maior parte dos casos como sendo 5 etapas. A primeira etapa é chamada do despertar, ou conversão. Muitos autores falam de conversão também. Esse despertar normalmente é descrito como ocorrendo de repente, algo intempestivo, não estava sendo esperado e é como, vamos chamar, uma amostra grátis divina